A Bíblia Sagrada é um livro realmente extraordinário. Milhões de pessoas ao redor do mundo a veem como uma fonte de inspiração e orientação. Para cristãos e judeus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é uma coleção de textos sagrados, escritos ao longo de muitos séculos. Eles contam a história da relação de Deus com a humanidade. A Bíblia é dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história do povo de Israel e sua aliança com Deus, como um contrato familiar. O Novo Testamento narra a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, além do início da Igreja Cristã. Neste ensaio, vamos explorar a história da Bíblia Sagrada, desde suas origens antigas até seu impacto duradouro na cultura humana. A Bíblia não foi escrita de uma só vez. Sua história começa há milhares de anos no Oriente Médio, o berço da civilização. Os primeiros textos bíblicos foram escritos em hebraico, aramaico e grego, línguas de grande importância na época. Os textos eram inicialmente transmitidos oralmente, de geração em geração, como um legado precioso passado de pais para filhos. Com o tempo, esses relatos orais foram escritos e compilados em pergaminhos. Esses pergaminhos eram cuidadosamente copiados e preservados pelos escribas, guardiões da história escrita. O Antigo Testamento começou a tomar forma por volta do século X a.C., com a escrita dos livros da Torá, que contém as leis e os ensinamentos básicos do judaísmo como a base de um edifício. Ao longo dos séculos seguintes, outros livros foram adicionados, incluindo livros históricos, poéticos e proféticos, formando um mosaico da história e da fé. O Antigo Testamento é uma tapeçaria rica em histórias, personagens marcantes e ensinamentos morais atemporais. Ele conta a história da criação do mundo, a queda do homem, o dilúvio, a aliança de Deus com Abraão e a jornada do povo de Israel para a Terra Prometida, como uma novela épica. Entre as histórias mais conhecidas do Antigo Testamento estão a de Moisés abrindo o Mar Vermelho, Davi e Golias, e Jonas e a baleia, narrativas que atravessam gerações. Essas histórias, como fábulas, ensinam sobre fé, coragem, obediência e o poder do perdão. O Antigo Testamento também contém as leis que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés, incluindo os 10 mandamentos. Essas leis, como os pilares de uma sociedade justa, fornecem um código moral e ético que moldou a civilização ocidental. O Antigo Testamento é povoado por uma série de figuras memoráveis, incluindo profetas, reis, juízes e líderes religiosos, como um palco em que a história se desenrola. Moisés, um dos líderes mais importantes da história judaica, libertou o povo de Israel da escravidão no Egito e os guiou para a Terra Prometida, como um condutor guiando seu povo. O rei Davi, conhecido por sua bravura e piedade, unificou o reino de Israel e estabeleceu Jerusalém como sua capital, um marco na história de seu povo. Os profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, desempenharam um papel crucial na história de Israel, desafiando os líderes e o povo a se arrependerem de seus pecados e retornarem a Deus, como vozes que ecoam através dos tempos. Eles também anunciaram a vinda de um Messias que salvaria o povo de seus pecados, uma promessa de esperança para o futuro. O Novo Testamento, uma nova aliança. O Novo Testamento marca uma nova era na história bíblica, como um novo capítulo em um livro. Ele narra a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a figura central do cristianismo, o personagem principal que entra em cena. Os cristãos acreditam que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado, um ato de amor incondicional. Seus ensinamentos, baseados no amor, compaixão e perdão,
revolucionaram a ética e a moralidade, como um farol que ilumina o caminho. O Novo Testamento inclui 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história da vida de Jesus de diferentes perspectivas, como um quebra-cabeça que se completa. Também inclui o livro de Atos dos Apóstolos, que narra a expansão do cristianismo após a morte de Jesus, como uma semente que se espalha e germina. E várias cartas escritas pelos apóstolos, como Paulo, Pedro e João. Jesus Cristo, o coração do Novo Testamento. Jesus Cristo é o coração do Novo Testamento, a figura central que irradia luz. Sua vida e seus ensinamentos tiveram um impacto profundo na história e na cultura ocidental, como ondas que se propagam por um lago. Nascido em Belém, Jesus cresceu em Nazaré e começou seu ministério público aos 30 anos de idade, como um homem comum que se torna extraordinário. Ele viajou por toda a região da Galileia, pregando o reino de Deus, curando os enfermos e realizando milagres, como um exemplo vivo de compaixão e poder. Jesus ensinava através de parábolas, histórias curtas com mensagens morais profundas, como sementes que germinam no coração. Entre seus ensinamentos mais conhecidos estão o Sermão da Montanha, que inclui a oração do Pai Nosso, e a parábola do Bom Samaritano, exemplos atemporais de amor e compaixão. Os apóstolos e a expansão do cristianismo. Após a morte e ressurreição de Jesus, seus seguidores, conhecidos como apóstolos, se espalharam pelo Império Romano, pregando a Boa Nova e estabelecendo novas comunidades cristãs, como mensageiros carregando uma mensagem importante. Pedro, um dos 12 apóstolos originais, tornou-se um líder proeminente na igreja primitiva, como um pastor guiando seu rebanho. Paulo, um judeu que se converteu ao cristianismo após um encontro com o Jesus ressuscitado, viajou extensivamente, espalhando o evangelho para os gentios, ou seja, não-judeus, rompendo barreiras e expandindo horizontes. As cartas de Paulo, como Romanos, Coríntios e Gálatas, abordam questões teológicas e práticas enfrentadas pelas primeiras comunidades cristãs, como respostas a perguntas complexas. Elas se tornaram parte integrante do cânone do Novo Testamento, como peças importantes de um quebra-cabeça. O impacto duradouro da Bíblia. A Bíblia Sagrada teve um impacto profundo na civilização ocidental, como um rio que molda a paisagem por onde passa. Ela influenciou a arte, a literatura, a música, a lei, a moralidade e a visão de mundo de bilhões de pessoas ao longo dos séculos, como um legado cultural inegável. A Bíblia tem sido traduzida para milhares de idiomas e continua a ser o livro mais vendido de todos os tempos, um fenômeno editorial sem precedentes. Suas histórias e ensinamentos transcendem barreiras culturais e continuam a inspirar e desafiar pessoas de todas as esferas da vida, como uma fonte inesgotável de sabedoria. Em tempos de incerteza e mudança, a Bíblia oferece esperança, consolo e orientação, como um porto seguro em meio à tempestade. Suas mensagens atemporais sobre fé, amor, justiça e compaixão continuam a ressoar com as pessoas hoje, assim como fizeram há milhares de anos, como ecos que atravessam gerações. Uma jornada atemporal. Explore a Bíblia. A Bíblia Sagrada é um livro para ser lido, estudado e meditado, como um mapa para um tesouro escondido. É uma fonte inesgotável de sabedoria, inspiração e orientação, como um poço profundo de onde podemos sempre tirar água fresca. Se você está buscando respostas para as grandes questões da vida, consolo em tempos difíceis ou simplesmente uma melhor compreensão do mundo ao seu redor, a Bíblia tem algo a oferecer. Como um amigo sábio que sempre tem um conselho, convido você a embarcar em sua própria jornada de descoberta e explorar as páginas da Bíblia, como um explorador adentrando um novo território. Você pode se surpreender com o que encontrar.
como quem descobre um tesouro escondido.